podemos estar na presença do Senhor para sermos ministrados por Ele. É algo que parece tão assim, tão insignificante, mas traz a realidade do nosso dia a dia, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E como tem sido maravilhoso, irmãos, nós estamos participando daquilo que o Senhor ministra ao coração dos nossos líderes, dos nossos pastores, para trazer esse projeto para dentro da igreja, para as nossas vidas. As pessoas lá no mundo não estão preocupadas com o que eles veem, com o que eles olham, com o que eles falam. Mas Deus, Ele tem dado estratégia e mostrando aos nossos pastores que através de um encontro como esse, Ele pode mudar uma situação que está sendo quase que impossível na sua vida, alcançar a sua casa, a sua família. Porque se ficarmos tudo, irmãos, o pastor ele tem que ministrar tudo, né, pastor São? O pastor é o único que não pode subir no púlpito com a cara, com o semblante caído. O pastor é aquele que tem todo, pode estar se arrastejando, subir sorrindo. E muitas vezes, por quê? Porque ele está carregando todos os problemas de todas as pessoas que confiam nele, traz as suas dificuldades para ele orar, para ele apacentar, para ele aconselhar. Isso vai sobrecarregando. Aí Deus dá essa estratégia, essa ferramenta, né? Para os casais, para nós estarmos envolvidos nisso e sermos ministrados pelo Senhor. E Ele vai dando a direção para nós alcançarmos a vitória. O texto base para esse encontro de casais está em Eclesiastes capítulo 4, verso 12, que já está lá, consegue pôr para nós. Eu trouxe, na minha Bíblia, ela tem a tradução um pouquinho diferente, mas ela é a palavra do Senhor. Os irmãos, se eles colocarem para nós lá no telão o texto, apenas esse texto, não precisa você, não sei, nem todos para esse evento trouxe a Bíblia, né? Não é também assim, mas eu vou ler o texto que está aqui, ó. Se alguém prevalecer contra os dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A minha Bíblia tem uma tradução bem diferente, né? Mas é o mesmo sentido, lá no final. Eu só vou ler, ela diz: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda em 3 cordões é difícil de se arrebentar. Amém? Baseado nesse texto, eu quero falar com vocês sobre 3 coisas de suma importância sobre a nossa vida. Nós vamos conversar rápido, né, em um tempo bem hábil para que os irmãos possam dar sequência na programação. Eu queria convidar vocês, nós fazermos um passeio sobre a mesa, sobre o sofá e sobre a cama. Nós vamos passear sobre a mesa, onde nós vamos ser ministrados pelo Senhor Jesus. E Ele vai nos dar um direcionamento e uma palavra. Nós vamos falar um pouco sobre o sofá, onde nós vamos entender o poder de Deus sobre o nosso matrimônio. E nós vamos falar sobre a cama, onde o Espírito Santo vai ministrar. Então, se nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Divina, nós temos Deus presente no nosso matrimônio, um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta facilmente. Eu e a minha esposa batalhamos, lutamos e nas nossas dificuldades, mas Deus presente, nós sempre vamos vencer. Nós vamos superar as dificuldades, nós vamos vencer os obstáculos e vamos conquistar as vitórias juntos. Amém? Vocês entenderam? Eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre a mesa? A mesa é um local onde nós, tudo o que estamos vivendo hoje, temos passado dificuldades na mesa. Porque tem algo hoje impressionante, que tem tirado o grande objetivo que Deus nos ensina lá na mesa. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu sou muito chato. Quando se refere à mesa, eu sou muito chato. Eu sou um pouco briguento. Na minha família, na minha casa. E a minha esposa está aqui como testemunha
E ela pode testificar para vocês. Tem um negocinho, tem um aparelhinho que tem tirado a nossa atenção da mesa, pastor. Pastor, tem tirado. Quando nós vamos comer, tem um aparelhinho que não sai mais da nossa mesa por nada. Às vezes nós estamos lá na mesa e ele está junto, né? E eu sou extremamente chato. Eu confesso para os irmãos que eu sou pastor. Eu brigo com meus filhos, brigo assim, no bom sentido, né? Não parto para agressão e ofensas, nada. Mas eu não admito, eu não aceito que na hora da mesa, esse aparelhinho venha tirar a nossa atenção. Sabe por quê? Porque a mesa, biblicamente falando, nós encontramos no contexto bíblico, a mesa tem um significado profundo, representando primeiro comunhão, partilha e a presença de Deus. Ela é vista como um lugar de encontro, onde os laços são fortalecidos, onde ocorrem momentos de perdão e reconciliação. A mesa, é importante nós entendermos que ela é um lugar de comunhão. De comunhão. E eu acho lindo quando nós estamos na mesa e todos os meus filhos estão em casa, porque já são casados, e eles sentam, chegam lá e começam: ah, mãe, vamos tomar um café ou vamos almoçar juntos? Eu falo que ainda vou conseguir fazer, eu quero quebrar uma parede lá na minha casa, a esposa que ainda não deixou, mas eu quero quebrar uma parede na minha casa. Eu digo assim, ó, eu quero quebrar essa parede, né, porque tem um quarto inutilizado lá, que agora está sendo usado, mas ele vai ficar vago novamente, né? E eu quero quebrar essa parede, que faz parede para a cozinha, e eu quero colocar uma mesa aqui, ó, põe aí, eu e você, os 3 filhos e os 7 netos, para ter uma cadeira para cada um deles, né? Para quando os meus netos, os meus filhos e os meus netos for tomar um café e sentar, nós sentarmos todos juntos. Eu vejo eles, a nossa mesa lá é um pouco pequena, mas a gente se espreme e os filhos sentam junto, os netos querem ficarem por perto, querem ficar brincando, mas a coisa mais linda que tem, irmãos, que eu fico encantado, quando os meus filhos vão tomar um café, vamos almoçar juntos, aí começam a falar, entregar um para o outro, né? Ah, você lembra assim, quando nós estávamos juntos lá em tal lugar, aconteceu isso, eu fiz, foi você que fez, tal, e a gente vai conversando e vai se alimentando. Na mesa nós falamos, se alimentamos e vamos entendendo a providência de Deus na nossa vida. Aí eu estava me lembrando que meus filhos, desde pequeno, a gente chegava, né? Quando nós chegamos, nós viemos lá de São Paulo, viemos embora para cá e comecei a trabalhar. O salário era tão pouco, né? Tão pouco, e a gente ia naquela dificuldade. Mas quando a gente ia para o supermercado junto, para fazer uma compra, as despesas, e os filhos queriam isso, aquilo, falavam, mas não, nós vamos comer lá em casa, tá bom? Porque a gente chegava e eles nos ajudavam a tirar as sacolas do carro, e nós colocávamos tudo em cima da mesa. Aí depois a gente se reunia, nós íamos orar. Vamos agradecer a Deus pela providão de Deus. Vamos agradecer a Deus pela providência, pelo alimento. Aí a gente orava, né? Nós 4, era 4, depois que veio a minha filha, né? Nós orávamos, depois eles iam comer aquilo que eles escolheram, que eles queriam. A mesa é lugar de comunhão, onde Deus envia dos céus a providência para nós, para nos alimentar fisicamente. Mas a mesa, quando estamos em comunhão, é um lugar onde falamos das bênçãos de Deus, das providências de Deus. Como é gostoso sentar numa mesa para nós nos alimentarmos, estarmos numa boa conversa, falar dos milagres de Deus, das coisas que Deus tem feito na vida do homem, das coisas que são impossíveis, mas Deus fez o milagre. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa nos ensina coisas maravilhosas. Se nós formos olhar, irmãos, na Bíblia, lá no passado, a igreja primitiva se reunia
regularmente para as refeições, porque eles eram ensinados lá na mesa, na hora da refeição, juntos, irmãos, a distribuir, a cuidar um do outro. Quando um não tinha, ele não ia passar necessidade, porque lá na mesa eles eram ensinados a quê? A repartir. Lá tinha comunhão, tinha alegria, ninguém ficava sem se alimentar. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde falamos do que Deus é capaz de fazer na nossa vida, através de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando eu sento, dificilmente, irmãos, quando nós sentamos, o que mais está em casa? A minha filha mora comigo, na mesma casa. Ela vai estar terminando a reforma da casa em cima, ela vai morar em cima. O meu filho mais velho morou lá, mas o meu filho mais velho, ele está presente todo dia. Tem hora que a mãe tem que falar assim, dá um tempo para nós, mas ele está todo dia. E o meu filho mais velho já está bem no trabalho, foi muito dedicado aos estudos, tem uma boa formação na palavra. E quando senta lá, quer tirar dúvida, começa a conversar, ele vai falando, e nós vamos falando, minha esposa vai conversando, vai puxando assunto, o tempo passa e se fala da Bíblia, é gostoso. É maravilhoso falar da palavra de Deus como estamos na mesa. E isso é algo que nós não podemos deixar de perder, não pode passar. Na mesa, lugar de gratidão a Deus, que através de Jesus Cristo conquistamos o alimento que nos fortalece, que nos sustenta. Na mesa está relacionado a Bíblia, a comunhão, a partilha e a união entre as pessoas. A mesa é um lugar de encontro, onde só não se compartilham refeições, mas também se fortalece os laços entre famílias e amigos. Na Bíblia, a mesa também é associada à presença de Deus e à celebração da vida. Estar na mesa é uma preparação de grandes acontecimentos. Estar na mesa é um lugar onde podemos nos preparar. Eu vou contar uma coisa assim que, com o pastor aqui, tem mais algum pastor? Os pastores com o senhor? Tem mais pastores, Pastor Daniel. E os pastores? Amém. Eu vou falando dos pastores. Eu acredito, não sei, Eu sei, aqui está aqui o meu pai, é o pastor Anísio, E eu aprendi com ele. E a responsabilidade agora do que eu vou falar é dele. Eu fui ensinado, que pastor não entra na sala. Não entra pela sala. Quando ele vai na visita, visitar uma família, ele não entra para a sala, ele entra pela cozinha. Pela cozinha é melhor, porque ele entra, ele senta ali na mesa e lá ele fica. Lá ele toma o café da manhã, o almoço, café da tarde, se possível a janta, e olha que toma o café da noite e da madrugada. E isso eu vivi muito. Um dos meus pastores, quando meus pais já tinham voltado para Piracicaba, ele chegou algumas vezes na nossa casa às 7 horas da manhã. Aí tomava o café da manhã, almoçava, café da tarde, depois nós jantávamos, café da noite. Aí a esposa dele, que não estava junto, ele começava a ligar, mas onde você está? Mas você está aí ainda incomodando eles. Não, mas era tanta coisa de Deus para falarmos, para conversarmos e para fazermos projetos, que o tempo passava e ainda faltava tempo. Eu vi o meu pai, quando tinha um pastor que eu sempre admirei muito, que morava na cidade de Rio Claro, e ele era aposentado da antiga FEPASA. Então ele pegava o trem no sábado de manhã e ia para São Paulo. Ele chegava sempre por volta de 9 horas da manhã na nossa casa. E quando ele chegava, meu pai já estava aguardando, os dois sentavam. Primeiro ia tomar um café, recebia, tomava um café, depois iam lá para o sofá e ficavam conversando. Levantava para o almoço, voltava para o sofá e ficava conversando. Ia no café da tarde, ia para o jantar, ia para o culto à noite,
junto, depois voltava, sentava no sofá e passava a madrugada inteira. No outro dia, no domingo, por volta de 6 horas da manhã, ele ia para o ponto do ônibus para voltar para a Estação da Luz, para pegar o trem e voltar para Rio Claro. Mas faltou tempo para eles conversarem. E eram projetos de Deus. Na mesa, você pode receber projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Na mesa, você está em comunhão e você pode ser ministrado por Deus através de Jesus Cristo, que nos ensina o caminho em que devemos andar, como andar e aonde agir, como fazer. Jesus nos ensina o tempo todo na mesa. Jesus nos ensina a partilhar o pão, nos ensina a estender a mão ao próximo. E como é maravilhoso nós vemos que aquilo que nós aprendemos através de Jesus Cristo, nós ensinar os nossos filhos e eles praticaram aquilo que aprendemos quando sentamos na mesa e estamos em comunhão. Amém? Lucas capítulo 14, 15, e ouvindo que os que estavam com ele à mesa, disse: bem-aventurado os que comer pão do reino de Deus. Na mesa fala dos céus. Nós somos bem-aventurados quando falamos da vida que é Jesus Cristo, que é o dono da vida, que veio para nos dar vida, abundância. Na mesa nos alimentamos e falamos de Jesus. E Jesus está presente na nossa mesa. Está presente na sua mesa, na sua casa, no meio da sua família. Aleluias. Jesus nos ensina o tempo todo através da sua palavra. A mesa, ela destaca-se um tempo de íntima comunhão entre pessoas, como selo de alianças e de compromisso. Capítulo 24, 10 e 11, Moisés e os anciões participavam de uma refeição no momento em que selam um voto de fidelidade a Deus. Lá na mesa, eles formam um desafio de ser fiel a Deus, mostrando a sua fidelidade, buscando a estratégia de Deus para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida deles. Nos encontros, à mesa com Jesus, aprendemos a servir. Lá na nossa mesa, aprendemos a servir. Lucas capítulo 14 vai nos mostrar que Jesus nos ensina a servir. Amém? A mesa da tua casa está farta. Não é do alimento apenas físico, mas é do espiritual. Tem um vídeo. Eu não sou muito amigo desses vídeos não, tá? Alguns eu vejo. Meu filho manda bastante, minha esposa manda bastante vídeo para mim, né? Mas eu falo assim, eu não vejo todos, alguns a gente vê. Mas tem um vídeo que passa, que tem inúmeras visualizações, que tem uma mulher que está numa cozinha junto com a filha, o filho e o esposo. Se não me falha a memória, é uma menina e um menino e o esposo. E ela está preparando, não sei se alguém viu, me ajude, tá? Se eu falar alguma coisa ao contrário. E a esposa está preparando o almoço. Mas a filha, o filho e o esposo estão, os três com o celular na mão. Estão lá mexendo no celular. Ela coloca o alimento para o filho, para a filha e para o esposo. Aí ela vai servir o prato dela. Olha, ela serviu os três. Se alguém já viu esse vídeo, vai se lembrar disso. Depois, quando ela chega com o prato dela, ela olha, os três não deram nem conta de que ela colocou a refeição para eles. Nenhum dos três percebeu que a mãe colocou a refeição no prato para eles. Ela chega perto da mesa e ela olha, os três mexendo no celular. Ela volta, coloca, vai lá, tira o prato dos três e eles nem percebem, porque a atenção estava voltada para o celular. Então, tem coisas do celular que pode tirar a bênção de Deus na pessoa de Jesus Cristo dentro da nossa casa, porque a nossa atenção está voltada. No momento que nós podemos ter de comunhão, temos que preservar e lutar por eles. Não deixar nada atrapalhar a nossa comunhão entre família, aonde nós atribuímos a presença e permitimos a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? A mesa, ela é de suma importância na nossa vida. Se nós percorrer, nós encontraremos muitos exemplos, né, da palavra. Mas nós vamos pensar, ainda tem uma programação.
Então nós não vamos se estender, mas eu acho que o básico que Jesus Cristo quer ministrar no teu coração é fazer você lembrar a importância do significado da mesa no meio da sua família, na sua casa. Amém? Amém. Outra coisa que nós vamos falar, que não é menos importante, é do sofá. O sofá está estabelecido na sala. Na Bíblia, o sofá em si não é mencionado diretamente como um objeto, com o significado simbólico ou religioso. No entanto, os objetos em situação que envolve descanso, conforto, repouso, podem ser interpretados simbolicamente, por exemplo, o descanso após um trabalho árduo ou busca por refúgio podem ser vistos como metáforas para a paz e a segurança encontrada em Deus. Eu estava pela manhã meditando, pensando aqui no jantar, no encontro desta noite, e a minha esposa colocou logo pela manhã, que quando nós estamos só em casa, só nós, né, e só tem o netinho mais pequenininho, então aí a gente manda lá em casa, né? Agora quando está todos os netos, a gente não manda mais. Então, e a minha esposa colocou lá uns louvores, né, na TV, e eu estava pensando no encontro desta noite, e estava tocando um louvor, né, um louvor que é bastante conhecido, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu, irmãos, eu comecei a chorar, porque se eu for falar um pouco da nossa vida aqui para vocês, primeiro que eu vou cansar vocês, porque foram tantas batalhas, tantas lutas e dificuldades, só que as vitórias superaram. As vitórias sempre foram maiores. Por quê? Porque Deus nunca nos deixou só. O Senhor nunca nos deixou só. Ao nosso princípio do chamado ministerial, eu estava sozinho em São Paulo, meus pais haviam casado, né? Sou de Piracicaba, mas meu pai foi conduzido para São Paulo para dirigir a obra, né? Para cuidar da obra lá em São Paulo, deixou todo o trabalho, material aqui, foi cuidar da obra de Deus, o chamado do Senhor especificamente. Depois de 15 anos ele voltou para Piracicaba, mas eu já estava casado, e eu fiquei só, né? E nós começamos aí, foi o início da nossa vida ministerial. O chamado de Deus se revelou na nossa vida. E então começamos a se dedicar à obra. Já vinha trabalhando, tinha muitas atividades, responsabilidades, mas o meu chamado começou ali, quando fomos levados ao presbitério, enfim. E passando por aquelas dificuldades, sendo um aprendizado por Deus, um dia a minha esposa, eu chego em casa, desempregado, estava desempregado, não tinha mais como pagar aluguel, porque estava desempregado, com o meu filho, né, que tinha aí 3 ou 4 aninhos, estava começando a falar, né, e sozinho lá, minha sogra, meu sogro lá em São Paulo, mas os meus pais estavam aqui já. E eu chego, nós fomos morar num apartamento com a minha sogra, e eu entro dentro do apartamento, a minha esposa olha para mim, e ela diz assim, ó, esse é o último meio copo de leite para o Leonardo, que é o meu primogênito. Isso é para o Leonardo, que para nós já não tem mais nada. Para nós já não tem mais nada. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E o meu filho que estava começando a falar, né? Ainda não falava direitinho, trocava as palavras e tal. Eu sento no sofá e eu não sabia o que fazer, para onde correr. São Paulo, aquela imensidão daquele lugar, que eu já não gostava de São Paulo, mas estava lá, né? E aí o meu filho começa a pular. Meu filho começa a pular e ele ia lá num sofá, pulava e vinha correndo, pulava em cima de mim, e ele começou a cantar. Vai dar um jeitinho, tudo enrolado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar tudo enrolado. Imagina o que é essas palavras enroladas. A nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E o meu filho pulando.
E ele pulava. E eu moído por dentro, quebrado, sem saber o que dar a resposta para minha esposa. Aí ele começa a pular e continua cantando. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa pregação, já deu tudo certo. Quando meu filho continua cantando que já deu tudo certo, o telefone toca. Quem estava do outro lado da linha, a 200 quilômetros da minha casa, era o meu pai. Ele disse: filho, está tudo bem, pai? Está tudo bem, pai, graças a Deus, tudo bem. Ele disse: eu te liguei para te fazer uma pergunta. Você já fez despesa do mês? Esse último meio copo de leite é do Leonardo. Meio, que para nós já não tem mais nada. Você já fez despesa? Pai, não fiz e nem sei quando eu vou fazer. Mas então tá bom. Eu só te liguei assim para você não fazer despesa, tá? Porque você foi abençoado. Alguém trouxe e deixou aqui, tem aqui para você Visacida. Tem uma cesta básica imensa, tem tudo que você precisa. E tem 4 caixas de leite com o Leonardo. O sofá da nossa casa é o lugar onde Deus me mostra o milagre. O sofá não é apenas para eu assistir um filme, ou eu ver coisas que só me luta, mas ele é um lugar onde eu posso refletir que tudo na minha vida é para Ele, porque por Ele toda a minha vida, a nossa vida seja glorificada. Mas Pai, nós estamos a 200 quilômetros de distância. Eu tenho meio copo de leite para o Leonardo para hoje, para amanhã não tenho mais. Amanhã cedinho vai estar chegando na tua casa. No outro dia cedinho, quase 9 horas, antes das 9 da manhã, meu pai encosta o carro na casa e começa a descer tudo aquilo que Deus proveu. Podia prover alguém lá? Podia, mas Deus provou a nossa fé, proveu tudo aqui e foi conduzido para que tudo Ele fosse glorificado na nossa vida. Nós vamos falar um pouco mais disso, mas eu acredito que tem muitos obreiros, pessoas que estão se chegando na presença do Senhor. Olha, não desista em nada na tua vida. Jesus nunca vai te abandonar. Deus, Ele é tão poderoso que o amor dele é tão grande que Ele orienta e diz: Paulo, escreve aí para que eles saibam que o meu poder é tão grande que eu sou poderoso para trazer à existência as coisas que não são como elas se fossem, como se já se fosse real. Escute, no sofá da tua casa, você pode pôr a cabeça, encostar, deitar no sofá e você pode refletir e ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. O tamanho do poder de Deus para o seu lar. No sofá da tua casa, você vai entender que quando alguém chegar dentro da sua casa, que não é como nós, os pastores, que quer entrar muitas vezes pela cozinha para ficar na mesa, né? Mas alguém chegar, ele vai sentir o ambiente e falar: nossa, essa casa é diferente. Essa casa é diferente. Mesmo que ela seja todas as coisas simples, eles vão entender que essa casa é diferente, porque o ar que eles vão respirar ao entrar na sua casa, onde tem a presença de Deus, é diferente. Aonde Ele está sempre é diferente. Sempre é diferente. Você pode dizer amém? O sofá da nossa sala, ele não é menos importante do que a mesa. O sofá, ele é a vitrine da nossa casa. Quando a gente chega e nós olhamos, e nós vamos ver que esse é o cuidado das esposas, que está sempre cuidado, arrumado. Está lá. Todos que chegarem, vai olhar para a sua sala, que alguma coisa vai chamar a atenção. No sofá é um lugar onde nós trazemos amigos, onde nós refletimos nas coisas de Deus, onde nós refletimos e vemos o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Mas é um lugar onde nós recebemos amigos, é um lugar onde nós abençoamos amigos, onde nós ministramos a bênção de Deus sobre pessoas e famílias. Ela está na nossa sala, no nosso sofá, local de ornamentos. Sofá é um local de conversas corriqueiras, de sorriso,
de programa diferente com a família. Então, irmãos, por que não, né? Um dia fazer uma pipoca lá e assistir um filme bem engraçado. Aqui eu não tenho paciência de assistir filme, né? Já foi o tempo, né? Mas quando os filhos e os netos estão quer assistir alguma coisa interessante, algum desenho diferente, que a gente sempre tem que ficar atento também, e fica lá, pô, vamos assistir um filme? O meu filho, por exemplo, ele fica muito ligado nisso, que ele nos ajuda, fala, pai, olha, tem um filme que o senhor precisa assistir, que ele transmite uma mensagem relacionada a isso aqui. Mas as crianças nunca estão juntas, porque essas horas não é para a criança estar junto, né? Mas o sofá é um lugar para você rir, se divertir, jogar a conversa fora, se alegrar, é a vitrine da tua casa. Todos aqueles que chegarem, abrir a porta da sua sala, lá na sua sala, vai ver o seu sofá e lá vai, puxa, que casa gostosa da gente ficar. Você já ouviu isso? Faça essa experiência. Diga para o Senhor, Deus, ó Deus, eu quero que os seus milagres, que o Senhor faça segundo a tua vontade na nossa vida, mas eu quero que a minha casa, ela seja um ambiente de paz. E tudo que o Senhor tem para a nossa vida, alcance outras que chegarem aqui. Mesmo que venha com outras intenções e outros propósitos, o teu poder se manifestar na vida das pessoas que chegarem na minha casa para serem abençoados. Porque na minha casa não entra aquilo que não é de Deus. Desafio, todas as vezes, inconstante, nós estamos em batalhas. E eu digo, na minha casa não. Na minha casa tem paz, porque tem autoridade de Deus para ministrar a bênção. Às vezes sou levado a levantar, está no sono levantar, e tem uma forma que Deus trata comigo, eu sair orando pela minha casa. Vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Quantos assistiram? Eu acho que tem algo lá muito interessante que pode, passou desapercebido, não parei para pensar. Mas tem uma parte daquele filme, que quando aquela mulher ela é ministrada que o seu casamento já está quase destruído, ela percebe que o diabo estava tirando a alegria, a paz da casa e da família dela. É isso? A gente não para prestar atenção, a gente está tudo empolgado pelo filme, né? Mas quando ela entende que ela sai lá daquele closet, lá que ela arruma tudo, que ela tira, que ela faz daquele closet um quarto de guerra, um quarto de oração para abençoar a sua família, orar pela sua família, ela sai correndo e ela vai chamando, dizendo assim, dentro da minha casa você não tem mais lugar. Você não vai mais morar na minha casa, você não vai mais tirar a minha paz, você não vai roubar a minha alegria, porque eu quero dizer que a minha casa, a minha alegria vem do Senhor Jesus. Lá na sala da tua casa, você tem autoridade através da palavra de Deus para ministrar a bênção, a paz e a alegria sobre a sua família. Você pode dizer amém? Amém. Nós poderíamos ir muito longe, mas talvez uma vírgula deste ambiente é que você precisava ouvir nesta noite. Nós poderíamos caminhar muito mais tempo por ele, mas o Senhor tem um objetivo, que aí não vai ser menos importante que os outros, mas vai ser de suma importância nós falarmos um pouco da cama. E a necessidade, pastor Salu, e a todos, em que Deus tem nos dado como ferramenta esses encontros de casais, que tem casais e famílias passando por dificuldades, porque não consegue se encontrar, não consegue se abrir com alguém, não consegue confiar em alguém para falar das suas dificuldades, da sua intimidade. Nós trabalhamos com Casados para Sempre, e nós já estamos no quarto grupo de 5 pessoas, aonde todos eles e todos os grupos, eu falo, eu e a minha esposa, nós criamos um baú, e todas as dificuldades que nós somos procurados pelos casais, nós colocamos nesse baú. É só eles, Deus e nós que sabemos os problemas, que nós vamos buscar solução. Se eu confio em alguém para me abrir, falar das minhas dificuldades, eu tenho que ter a total confiança de que está em sigilo a minha conversa, e
e de que eu fui assistencialmente, né, aconselhado por alguém que vai saber tratar da minha causa. E as pessoas têm que sentir confiança em nós. E nós nos abrimos e eles têm confiado. E nós temos visto resultados de Deus na vida das pessoas. Para nós entrarmos na cama, né, no último grupo, tem um casal que nós demos início. E eles ficaram todo empolgados, né? Porque estavam atravessando um momento difícil na vida deles. Estavam falando de separação. E aí o tio é um negócio meio estranho, né? Que ele é tio e é cunhado. Olha só, o tio casou com a irmã dela, né? Uma mistura, ele é tio e é cunhado. E eles fizeram, e Deus fez algo tremendo na vida deles. O problema desse casal dos tios não era separação, mas tinha um problema de enfermidade. E Deus tratou com eles, tem sido maravilhoso até os dias de hoje. Eles estão lutando, mas estão vencendo. E o sobrinho, o cunhado, precisava. E ele disse assim: meu sobrinho precisa. Convida eles, nós somos lá na casa deles. Isso nós vamos fazer. Fizemos tudo, marcamos dando início. No dia de dar início, eu recebi uma mensagem e disse: pastor Elias, não vai dar para nós fazer, tá? Eu estou no advogado. Eu estou agora, acabei de chegar no advogado e eu vou pedir para o advogado dar sequência nos papéis para a gente se divorciar. Não dá mais, eu não quero. Quero agradecer ao Senhor por nos abrir essa porta, mas não dá mais. Eu disse para ele: você já assinou os papéis? Ele disse: não, eu vou entrar na sala. Eu falei: me dá oportunidade então para ir à noite na tua casa. Me dá oportunidade para ir à noite na tua casa. Eu vou com a minha esposa lá na tua casa. Nós vamos conversarmos. Aí amanhã você toma a decisão. Ele disse: então tá bom, pastor. Eu vou conversar com o advogado aqui, mas não vou assinar nada. E à noite nós vamos conversar. E à noite nós fomos lá. Fomos lá conversar com ele. E Deus nos deu uma direção, uma orientação, nos deu autoridade. Ministramos para ele o que Deus tinha na vida deles. Oramos por eles. No dia seguinte, para iniciar a aula, eles estavam lá. E os dois que estavam já indo para o advogado, para a separação, Deus restaurou e deram testemunho do que Deus fez na vida deles e como eles estão vivendo. Tem problemas? Tem. Continua com dificuldades? Tem. Continua com as dificuldades que elas nunca vão nos deixar. Nós estamos vivendo o tempo todo, vamos estar passando o tempo todo por dificuldades. Mas sempre Deus nos dá uma direção quando nós permitimos que Ele seja o outro cordão, para fazer do nosso casamento mais forte e ser mais difícil para se arrebentar. E aí nós temos visto a mão de Deus. Você crê que Deus faz isso? Como que pode? Desculpe a minha expressão, a minha colocação, como que pode? Um obreiro, eu fico imaginando assim: está na casa do Senhor, tem. As pessoas indagam isso para nós sabemos. Olha, está na casa do Senhor, tem uma responsabilidade. Músico, professor, conhece da Bíblia, da palavra. Os dois chegam na igreja bonitinho, com filhos, de mão dada, sempre sorridentes, mas estão separados dentro de casa. Só guerra. Só guerra, pastor. Aí, vamos fazer casados? Vamos participar conosco? Para nós não tem mais solução. Eu acho que nós precisamos de terapia. Dá uma oportunidade para Deus, através da nossa vida, fazer algo na vida de vocês. Fala assim: nós vamos, mas não tem solução, tá? Nós vamos participar, se não der, comece. A primeira aula foi maravilhoso, né? Puxa, ainda tem o que Deus vai fazer. Na segunda aula, 7 horas da noite, a gente recebe a mensagem que... Oi? Terceira aula. Minha esposa é mais fácil. Ela lembra. Tá vendo? Se não fosse ela na minha vida, irmãos, ela lembra a data assim. Eu sou ruim de data. Terceira aula. 7 horas da noite. Nós não vamos mais.
Para nosso problema é terapia. Nós não precisamos de ser ministrados assim, precisamos de terapia. Não dá mais. Não dá mais, não vamos mais, ó. A gente vai continuar desse jeito. Ela dorme lá em cima, eu durmo aqui embaixo. E nós vamos até onde der. E aí, ó, deixa eu ir na tua casa. Me convida para um café. Nós vamos correndo aí. Só o café, não precisa mais nada não. Né? Nós vamos lá e se não tiver o café não tem problema. Tá caro o café, né, irmão? Pode ser um copo d'água, mas deixa eu ir aí. Ó, o senhor quer vir, pastor? Vem para uma cidade aqui. Mas eu acho que não tem mais solução. Nós já estamos separados mesmo, só tem aparência. Mas então tá, nós vamos lá. E começamos a conversar. Aí ele falou, ela falou. Depois ele falou. Eles não tinham problemas. Problemas são nós que criamos. Nós criamos os problemas. Colocamos, às vezes, a vírgula onde não é para colocar, e aí criamos o problema. Que a solução para todos eles vai ter. No final de tudo, fazia, não lembro quanto tempo, aí já não lembro mesmo quanto tempo que um não olhava para o outro, que um não mandava um abraço para o outro, que um não recebia um beijo do outro. Aí, posso orar por vocês? Nós vamos orar por vocês. Você pode dar um abraço para sua esposa? Ah, não só posso dar um abraço, vou dar um beijo, oramos por eles, e os dois concluíram o casados para sempre, e testemunharam perante a igreja do que Deus fez na vida deles. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera. Mas a cama é o Espírito trabalha, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e Ele nos ensina lá no quarto, que é um lugar de intimidade. Você tem uma causa difícil na sua vida, na sua casa, na sua família? Você tem uma causa difícil na sua cama? Aí o Senhor Deus, Ele nos dá um conselho, né? Ó, faz o seguinte, vai para o teu quarto, entra nele, fecha a porta e bate um papo com o Pai. Conversa com Ele. Tudo que está em oculto, conversa com Ele no oculto, só você e Ele. E aquilo que está em oculto, Ele vai te dar direção, orientação, Ele vai falar. Você já convidou Jesus lá no seu quarto e falou: Jesus, senta aqui, ó. Senta aqui, Pai. Espírito Santo, senta aqui que eu preciso ter uma conversa. Às vezes tomamos atitude, achamos que isso, nossa, mas isso é coisa de criança. Não. Eu inúmeras vezes eu sento lá, Espírito Santo, senta aqui. Senta do meu lado aqui que eu preciso conversar. Mas eu preciso conversar contigo como amigo. Que eu preciso de uma direção, uma orientação. E eu sou falho, como qualquer outro é falho, mas tenho oportunidade, porque Ele me ensina que lá no meu quarto é um lugar de intimidade. É uma intimidade com Ele. É intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é intimidade com os céus. E é um lugar que Ele ensina que é o lugar da minha intimidade com a minha esposa. Lugar em que ninguém precisa ficar sabendo do que acontece na nossa vida. Nada relacionado ao nosso quarto. E muitas vezes pessoas, famílias têm sido destruídas. Por quê? Porque ele vai falar, ou alguém vai confiar a alguém que não é para se depositar confiança, que não se pode confiar, falar da sua intimidade, de dentro do seu quarto, para quem não pode você falar. Muitas vezes, quando nós abrimos a intimidade do nosso quarto, da nossa cama, é como se nós estivéssemos lançando o nosso cônjuge numa oportunidade para que alguém que está nos ouvindo abraçar. Ah, não serve mais para você? Não está sendo suficiente bom para você? É aqui que eu quero. Alguém já ouviu isso? Isso é o que está acontecendo lá no mundo. Mas para nós, que estamos na presença do Senhor, nós aprendemos que lá no nosso quarto é um lugar de intimidade com os céus. E os céus nos ensinam como ter uma intimidade fortalecida do Senhor para a nossa vida pessoal com o nosso cônjuge. Na cama, na perspectiva bíblica, é importante focar 3 áreas: união,
e intimidade, necessidade de resolver os conflitos e a prática da comunicação aberta. A Bíblia enfatiza a importância da união física e emocional dentro do casamento, mas também reconhece a importância de resolver conflitos e práticas de perdão. Tem alguém aqui que não comete erros? Opa, ai que maravilha! Ninguém erra. Todo mundo é perfeito aqui? Todos, perfeição completa? Nós cometemos erro. E quando erramos com a nossa família, com o nosso cônjuge, o nosso quarto, a nossa cama, é um lugar de perdão, onde nós podemos buscar o perdão de um para com o outro, de atitudes, de erros, falhas, práticas. Nós podemos alcançar de Deus a resposta para a nossa intimidade dentro do nosso quarto, a intimidade na cama. Não vai dar para a gente percorrer por todo este caminho, mas na cama, a vida sexual do casal deve estar pautada na palavra de Deus. Necessidade de resolver conflitos. A Bíblia oferece diversos princípios e exemplos para resolução de conflitos no casamento. E aí há muitos textos bíblicos que nós buscamos. Alguns pontos centrais incluem comunicação aberta e honesta, perdão, a busca pela paz, a aplicação dos ensinamentos de Cristo sobre amor e unidade. Está registrado lá em Efésios 4, 26 e 27, Colossenses 3,13, Mateus 5, 9. A Bíblia nos leva a um caminho em que podemos buscar a perfeita paz dentro do nosso quarto, na nossa cama. Resolver conflitos sem ira, liberar o perdão, trazer a harmonia conjugal. O amor descrito em 1 Coríntios nos ensina, irmãos, como viver um amor pleno através de Deus na nossa vida, na pessoa de Jesus Cristo, ensinado, guiado, orientado pelo Espírito Santo. É só nós observarmos, ver que nós podemos falar todas as línguas, podemos interpretar tudo, mas se não tiver o amor perfeito para com o nosso cônjuge, a nossa família, de que adianta? E assim, muito mais, esse texto nos leva a expandir a uma dimensão imensa, mas é a palavra que nos ensina o amor verdadeiro. E assim nós prosseguimos e vamos vendo o quanto é importante e o que a palavra nos ensina. A prática da comunicação aberta, eu só estou apenas mencionando a palavra que é importante, e aí nós vamos orar por vocês. A Bíblia diz, irmãos, a prática da comunicação aberta e amorosa. A Bíblia aborda a comunicação aberta, amorosa, como um componente essencial para relacionamento saudável e crescimento espiritual. Ô irmão, que coisa é isso? Intimidade, num quarto, na cama, e crescimento espiritual. Agora, quem criou a intimidade? Não foi Deus? Deus criou a intimidade de um casal para completar a sua vida, para completar a vida do homem, completar a vida da mulher, para que dois se completem, e estando completos fisicamente, irmãos, tem um crescimento maravilhoso espiritual na vida deles, do casal, da família. Isso tudo é projetado, planejado por Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 22, que aquele que encontra uma esposa acha bem e alcança a benevolência do Senhor. Oh, que bênção! Deus é maravilhoso, né, irmão? Deus é maravilhoso. Oh, glória! Paulo vai dizer, né, tanto dos maridos como da esposa, e mostrar que o cuidado, o amor da esposa para com o esposo, e vai falar do marido, qual é o dever do marido,
Paulo não vai nos ensinar a ser machista, autoritário, e que tem que ser tudo do jeito que nós queremos, não, mas vai nos dar uma responsabilidade que temos que pensar. Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? É fácil assim? Mas ele nos ensina através da palavra que Jesus Cristo, o amor do Pai foi tão grande que ele deu seu Filho para morrer e sacrificar pela sua noiva. Pela sua noiva. Deus quer que as mulheres amem o seu esposo de forma condicional, que cuide do seu esposo. Cuida dele. Irmãos, a gente até às vezes fez que a minha filha essa semana falando, esses dias falando, né? Nós somos, não me lembro fazer o quê? Aí o meu genro colocou uma camiseta que estava assim meio amassada, né? Ela falou, vai tirar essa camiseta agora, por outra, né? Ou então tira essa camiseta para eu passar. Não, tá bom assim. A gente não liga muito com essas coisas, né? A mulher já fica mais atenta com isso, não liga muito não. Mas, não, tira, troca a camisa ou vou passar. Então não, você vai trocar. Porque chegar em qualquer lugar, vão ver a sua camisa amassada e falar, cuidado da sua esposa. Vai refletir nela. Correto? Vai refletir nela. Então, você tem que ser recíproco no amor, no cuidado, no carinho para com a sua esposa de acordo com o que você recebe. Você é amado? Você é cuidado? É tratado bem? Se é dentro dessas qualidades, está faltando alguma coisa, a oportunidade é hoje para dizer assim, me ajuda eu entender como é que eu te faço feliz, porque eu quero ver você feliz e você me fazer feliz. É recíproco. Tem que ser de ambos os lados. Mas eu vou aqui acelerar um pouquinho para nós não passarmos da hora, e aí nós vamos resolvendo os conflitos. Então, irmão, eu posso ouvir dos olhos aí, glória a Deus, aquele assim, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Glória a Deus, né? Que bênção, Deus é bom para a gente, né, irmãos? Ele faz tudo perfeito. Em resumo, o versículo destaca que encontrar uma esposa é algo positivo e abençoado por Deus. E aí, na cama, quando essas coisas estão todas bem alinhadas, a intimidade sexual completa o casal. O sexo na vida do casal, com estudo clínico e científico, mostra muitas coisas importantes. E hoje, irmãos, no encontro de casal, se não se abordar no tema sexo, fica vazio. Por quê? Os casais estão em dificuldades na intimidade sexual e não conseguem se abrir para alguém, depositar a sua confiança em alguém para solucionar esses problemas. E a intimidade sexual, ela tem que estar em dia na vida do cristão, na vida do casal, na vida do cristão. Precisa estar em dia. Fala, Deus, posso ouvir um amém? Amém. Precisa estar em dia. Porque se nós não mantermos o nosso relacionamento íntimo em dia, o adversário está procurando meios para lançar pratos, oportunidades para destruir o seu casamento. E aonde ele encontra uma forma de destruir? É colocando ali coisas ilusórias na frente do homem e da mulher. Para quê? Para que ele possa enganar. E quando se percebeu, já foi. Criou-se um grande, aí sim, criou-se um grande problema. Mas a intimidade sexual, segundo estudos médicos e clínicos, ela tem benefício muito grande para a vida do casal. Imagine o casal que está em Deus, na presença do Senhor. Há um tempo atrás, se falássemos desse assunto na igreja, nós corríamos o risco de ser processados. Me lembro, meu pastor, um dos pastores que trabalhava com o pastor Anísio, meu pai, ele foi mencionar esse assunto de trabalhar dentro dessas áreas. Um outro pastor se propôs a denunciá-lo, né?
denunciar porque ele estava mexendo nessa questão. E hoje nós estamos vivendo a realidade disso. Graças a Deus, olha o que eu vou dizer para vocês, graças a Deus, que Deus tem trazido isso para dentro da igreja. Os nossos pastores nos dão a oportunidade, numa ferramenta, eu volto a dizer como esta, para sermos orientados por Deus, que Deus tem o prazer de ver um casal bem alimentado na sua intimidade sexual, porque Ele que criou. Ele não quer que você se perca, não quer que o seu casamento se arrebente ou se quebre ou se desfaça, porque tudo que Deus tem prometido para a tua vida não é apenas para você, é para você e para a sua esposa. Como que vai alcançar os teus filhos se para vocês não é bom, não é completo? Então Deus quer que vocês estejam bem, para nós subirmos, nós, principalmente ministros, subirmos ao altar, pregar a palavra de Deus. Ou obreiros querem trabalhar no nome do Senhor, querem se dedicar ao nome do Senhor, mas não tem a sua vida íntima em dia. Você corre um grande risco. Ajude o seu esposo, irmã. Ajude a sua esposa, irmão. O que Deus tem é para vocês dois, Ele é completo. O relacionamento da intimidade sexual é para completar a sua vida. É para completar em todos os sentidos. Não é apenas para você mostrar que você está bem, não. É para mostrar que Deus é fiel na vida de vocês em todos os sentidos. É difícil falar isso, é difícil, irmãos. Mas Deus, Ele tem nos dado autoridade, poder pela palavra para ministrar a você. Não deixe o adversário te envolver com coisas que podem destruir a tua vida. Não deixe. Mas tudo que envolve você, a sua esposa, o seu cônjuge, permita que Deus faça tudo por completo, tá? As pessoas ficam pensando em coisas, poxa vida, tive intimidade com a minha esposa, hoje eu vou para o culto. Já pensou? Eu tenho um momento de intimidade, depois eu vou lá para o culto, o pastor me dá oportunidade para cantar. Poxa vida, você é casado? É casado legitimamente? Então você não está em pecado. Foi Deus que preparou, que criou isso para você, para que a sua vida por completo seja completa. Jamais vai ser pecado diante de Deus você ter uma sua intimidade durante o dia e à noite você está na igreja. Deus não propôs isso, não. Deus propôs a intimidade para completar a vida de um casal, para que a paz, a alegria, a harmonia permeie a vida deles em todos os sentidos e eles possam transmitir essa alegria de outros. Mas para eu encerrar, tem alguns benefícios, porque clinicamente, medicamente falando, eu não sou médico, mas foi os médicos que me ensinou. Eu fui buscar deles e eles me ensinaram que, olha só, o sexo na vida de um casal, com estudo clínico e científico, mostra que faz bem para o coração. Faz bem para o coração, que o sexo se enquadra como um exercício que tem efeitos positivos para o coração, a mente, até o sistema imunológico. Aumenta até o sistema imunológico. Fala que tem que comer bastante inhame. Nada. Se aumenta o nosso sistema imunológico, temos que estar com o sistema imunológico bem em dia, para não pegar as doenças, nada. Olha aí, tá vendo a oportunidade que Deus te dá? Que o sexo faz bem para o teu coração e aumenta o sistema imunológico. Isso. Opa! Tem alguém mal-humorado aí? O sexo no casamento, ele melhora o humor. Ao fazer sexo, o cérebro produz endorfinas, substâncias que geram excitação, satisfação e bem-estar. Põe um sorriso no rosto do homem e da mulher. Está vendo como Deus é bom, irmão? Deus não fez nada para que te traga tristeza ou te deixe você desconfortável. Ele fez para trazer harmonia, paz, alegria para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para o seu cônjuge. Vamos lá. Reduz o estresse. Ai, Jesus amado. Nesse sentido, o sexo pode ajudar a reduzir o estresse associado à sobrecarga diária. É um fato curioso é que os casais mais satisfeitos tendem a buscar relações sexuais dos dias seguintes a um dia estressante.
Além disso, são também os que mais se beneficiam dos seus efeitos positivos. Anda estressado? Faz um carinho. Vai namorar, olha que bênção. Pastor, não fique escandalizado. Pastor, estamos na casa do Senhor. É o que Deus preparou para nós. Esta ocasião, pastor, não pode ministrar estas coisas no decorrer do culto. Não é possível. Não podemos fazer isso, porque não há apenas casais, mas há jovens, adolescentes, crianças. Mas é um ambiente como esse que Deus nos dá a oportunidade de ser ministrado para nós crescermos juntos entre cônjuge, entre marido e mulher. Esse benefício vai trazer, vai ser o quê? O benefício vai alcançar a igreja. Por quê? Porque vai entrar os irmãos de mãozinha dada, todo sorridente, opa, né? Como diz um pastor amigo nosso, né? Pastor Eliseu, hoje tem, hein? Esse casal está muito feliz, muito sorridente. Isso é presente de Deus para nós. Eu posso ouvir um amém aí? Amém! Deus, vamos lá. Também melhora o sistema imunológico, tanto para o coração como o sistema imunológico. Reduz a pressão arterial e a dor. Aquela dorzinha assim. Está doendo, dor de cabeça. Dor de cabeça, nossa, irmão. É um tremendo de um remédio. É um bom remédio criado por Deus, que não tem efeito colateral, mas tem todos esses benefícios que nós já falamos. Oh, Deus é tão maravilhoso, né? Deus é bom demais. Vamos lá. E ele fortalece o relacionamento e a conexão emocional. O sexo é importante para construir e manter o vínculo com o parceiro, pois é o espaço propício e partida de experiências gratificantes. Isso está ligado à produção de oxitocina, hormônio que contribui para o fortalecimento de todos os tipos de relacionamento. Nós teríamos muito mais detalhes sobre isso, mas isso é baseado em estudo clínico. Os médicos também se preocupam. E o Senhor Deus nos dá de presente para nós aprendermos o quê? Porque que a intimidade, nós podemos louvar a Deus por ter uma boa intimidade. Oh, pastor, o que é isso? Podemos louvar a Deus porque juntos vamos aprender um com o outro. Vai se aprendendo a conviver uma vida plena. E nada relacionado a isso pode impedir de eu ter um matrimônio gratificantemente abençoado por Deus. São receitas que Deus tem dado para nós. Vem aqui, meu amor, por favor. Nós poderíamos eu falei com a Tati, né? Falou assim, não, pastor, se precisar passar um pouquinho, pode passar. Falei, não fala isso não. Porque falar das coisas de Deus, o que Deus faz dentro de um casamento é maravilhoso. As experiências são tantas, nós temos que reduzir, temos que enxugar um pouco, mas são tantas experiências. Mas desculpe a minha expressão, a minha colocação, que tem coisas que têm sido tão maravilhosas na nossa vida, mas eu não posso compartilhar a minha intimidade pessoal com você. Eu posso mostrar o que Deus faz através do nosso relacionamento íntimo, das coisas que Ele está fazendo. Estamos vivendo uma vida plena. Já passamos por dificuldades, por provações. O nosso casamento já chegou por um fio para se arrebentar. Mas sabe o que eu posso dizer para vocês? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos sustentado, que tem nos ajudado. E eu amo ao Senhor, e a cada dia eu peço, Senhor, me dá entendimento, sabedoria. Eu não preciso ser destaque, eu não quero estar ali, não quero estar lá, eu não quero viver correndo para lá e para cá, pregando, falando, para todo mundo ver que eu faço. Não, se eu tiver a oportunidade de estar com um casal e ver Deus transformar a vida dele, para mim está sendo gratificante. É o mais importante da nossa vida. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, por favor.